E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Coding Kayak. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu retorno versões anteriores de listas do SharePoint, mas de maneira geral. Em um vídeo passado, que eu vou deixar o card aqui, eu mostrei como retornar um item de uma lista. Agora eu vou mostrar como a gente consegue retornar uma lista inteira. No exemplo aqui eu vou utilizar uma data fictícia para fazer o retorno de todos os itens da lista. Então vocês podem usar as condicionantes que vocês quiserem para retornar todos os itens da lista de uma vez só, tudo bem? Então, vamos lá. Bom, a ideia aqui é que se eu cadastrei, por exemplo, essa coluna texto curto e por algum motivo eu fiz alguma coisa que eu errei em todos os itens dessa coluna e eu quero retornar toda a minha lista de uma vez só para uma versão anterior ou para uma versão em uma determinada data, vamos supor que hoje eu errei e eu quero retornar para a data de ontem, por exemplo, eu consigo fazer isso utilizando o Power Automate. Tá? Então dentro do SharePoint não é possível, dentro do SharePoint eu apenas consigo retornar a uma versão anterior um item dentro de uma lista e não a lista por completo. Tá? Então, para executar esse processo, primeiramente a gente precisa criar um fluxo dentro do Power Automate. Então, vou abrir aqui o Power Automate, vou criar um novo fluxo. Eu vou utilizar um fluxo que é instantâneo, tá? Vamos dar um nome aqui de retornar, né? Retornar a uma versão anterior do SharePoint, okay? Só como exemplo. Vou desativar o novo design, porque eu ainda não me acostumei com esse novo design, eu prefiro o antigo aqui. Então tá bom, tenho aqui o meu trigger que vai ser executado manualmente, e aí, a partir desse trigger, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro obter todos os itens da lista que a gente quer tratar. Então eu venho aqui no SharePoint, adiciono uma ação de SharePoint, nessa ação eu vou pegar o meu obter itens, o get itens aqui, certo? Vou pegar o meu site do SharePoint que eu quero tratar, base de testes, a lista. Nós vamos trabalhar naquela lista lá, base de testes que a gente estava vendo ali, agente causador. Então, escolhi aqui agente causador. Não vou colocar nenhum filtro, porque eu quero fazer isso com todos os itens da minha lista, mas eu poderia aqui filtrar os itens que eu quero retornar ou não, então aqui já me dá uma certa flexibilidade de escolher o que eu quero que retorne ou não. Né? Posso utilizar um filtro de OData aqui, por exemplo, que vai me ajudar nisso, mas não é o intuito desse vídeo aqui, a gente vai fazer para toda a lista. Feito isso, a primeira coisa que a gente vai ter aqui é que adicionar aplicar a cada, certo? Por quê? Porque para cada item retornado eu vou executar uma função. E essa função que eu vou executar, com base no valor retornado lá, é uma função dentro do SharePoint, tá? Que se chama HTTP Request. Então, enviar um HTTP Request para o SharePoint. E aí aqui eu preciso escolher o meu site. Bom, e aqui nessa URI a gente precisa colocar o código que vai nos trazer o retorno do que a gente está procurando. Então a gente está procurando aqui as versões de todos os itens de uma lista, certo? Então você pode ver até que ele já traz um exemplo aqui de como começar a utilizar essa URI. Então o código que a gente vai utilizar aqui é _API /web /lists, certo? /get by title. Então, deixa eu ver aqui, acho que tem um T a mais aqui. Olha lá, title. Aí eu abro parênteses, dentro de aspas simples aqui, eu preciso colocar o nome da minha lista. Então, o nome da minha lista que a gente está utilizando é esse aqui, ó, agente causador. Então, eu coloco aqui o agente causador, fecho parênteses, coloco outra barra, items, abro parênteses, e aqui eu vou dizer para qual item que eu quero as versões. Então, como eu estou aplicando a cada item do agente causador aqui, eu vou escolher o ID daquele item, que é a forma de identificar ele. Então, fecho parênteses, coloco barra, e aqui eu vou dizer o que eu quero retornar. Então, eu quero retornar as versões. Então, eu coloco aqui versions, certo? Para retornar as versões desse item. Beleza? Vamos dar uma organizada aqui, então, vamos renomear alguns itens aqui. Então, aqui eu estou enviando um HTTP request para o SharePoint para obter versões, tá bom? Aqui é um get itens da lista agente causador, depois fica mais fácil de visualizar quando o fluxo está maior. E eu estou fazendo um aplicar a cada agente causador, ok?
Para a gente dar sequência no fluxo aqui, nós precisamos do retorno, que vai ser um retorno em arquivo JSON, desse HTTP request. Então, para isso, primeiramente a gente vai salvar e, na sequência, executar um teste para ter esse retorno desse arquivo. O Power Automate aqui está me dando o erro, né, que é um erro, na verdade, é só um aviso de que eu não estou usando nenhum filtro de OData aqui dentro do meu get itens, tá? Então o SharePoint, o Power Automate, ele sempre vai dar esse tipo de erro. Por quê? Porque ele quer que você evite ficar trazendo muita informação e ficar tendo um super processamento de dados. Lembrando que quando a gente utiliza um apply to it aqui e um get itens antes, né, esse get itens aqui ele vai trazer só os 100 primeiros. Então, para eu fazer a tratativa desses 100 primeiros, o que eu preciso fazer? A gente tem que vir aqui em settings e ativar a paginação. Eu gosto de usar a paginação aqui de até 2000. Com a paginação aqui de 2000 feita, então nós podemos vir aqui e dar um OK e executar, então, essa primeira versão desse fluxo que nós criamos. Finalizou a execução. O que a gente precisa? A gente precisa do retorno desse item, que é esse body aqui, ó. Então eu vou pegar todo o texto que está dentro do body, porque nós vamos usar depois. Então é importante, copiem esse texto, salvem em algum lugar, porque a gente já vai reaproveitar ele. Vamos lá então. Agora a gente pode voltar para o modo de edição. E o que a gente vai fazer aqui? Para cada um desses itens executados, a gente primeiro precisa fazer uma composição. Então nós vamos compor. Aqui no meu inglês acho que está compose. Isso. Então eu vou utilizar o compose do resultado aqui, que é esse body. Tá? Para depois de compor esse resultado, que foi um arquivo texto, a gente está transformando ele num arquivo JSON aqui. E agora eu vou fazer um parse JSON, que é para quebrar esse JSON, esse arquivo JSON retornado, em vários itens, tá? Então aqui eu vou usar um parse JSON. Olha, um parse JSON. O conteúdo é o conteúdo do meu compor, tá? E o esquema aqui, eu vou gerar ele de um arquivo. Qual arquivo? Aquele texto que nós tínhamos salvado um pouquinho antes. E depois que eu colar ele aqui, então, eu posso clicar em finalizar e ele gerou todo o meu item aqui. Beleza? Feito esse parse JSON, o que a gente pode fazer agora? A gente pode acrescentar aqui, então, um aplicar a cada, né? Então, para cada versão que está dentro desse JSON aqui, eu vou fazer um aplicar a cada. Então, escolher aqui, aplicar a cada. Então, aplicar a cada aqui, a cada resultado do meu parse JSON. Então, é só procurar aqui por results, aqui os resultados do meu parse JSON. E para cada item desse, eu vou fazer a minha alteração de lista. Então, primeiro aqui, eu quero garantir que eu só vou retornar uma vez a versão e não vou ficar retornando para todas as versões que eu trouxe. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é um jeito de finalizar a execução desse apply to it, tá? Então, desse aplicar a cada. Então, eu vou acrescentar aqui uma variável, vamos inicializar uma variável. Vamos deixar uma variável booleana aqui, uma var, finalizar, apply to it, ok? Finalizando ela, para cada inicial que eu vou ter aqui desse resultado, para cada agente causador, perdão, eu preciso fazer com que aquela variável seja verdadeira, ou seja, para eu executar aquele apply to it. Então eu vou pegar aqui e mudar o valor daquela variável, então vou fazer um set variable, vou escolher aquela variável e vou dizer que ela é true, certo? Então o valor dela é true. Quando eu executar aqui depois e der tudo certo, a gente vai fazer ela como falso para ele parar de ficar gravando todas as versões, de sobrepor todas as versões, tá bom? Então aqui, agora eu vou adicionar uma variável, eu vou adicionar uma condição, perdão. E essa condição vai ser o quê? Que a minha variável, para finalizar o apply to it, seja igual a true, ou seja, eu só vou executar essa parte do fluxo enquanto aquela variável ainda estiver como true, depois a gente vai acabar finalizando ela. Então, se
estiver tudo certo aqui, significa que eu posso dar sequência no meu fluxo. A sequência que eu vou dar no meu fluxo aqui é: eu quero pegar tudo que foi feito, eu quero retornar a 30 dias atrás, certo? Então eu vou adicionar uma nova ação aqui, e nessa ação eu vou colocar uma condição aonde o campo lá que retornou, que é o campo modified, é o campo de data da modificação daquela versão, seja menor que os últimos 30 dias. Então, para fazer os últimos 30 dias, eu vou colocar aqui um add days. Aqui dentro eu vou usar o UTC now, para pegar o dia de hoje, vírgula, menos 30, que eu vou pegar os 30 dias anteriores. Ok? Então, adicionei aqui. Então, sempre que for menor que os últimos 30 dias, eu vou executar. Beleza? E aí, o que eu vou executar aqui? Primeira coisa que é importante é eu preciso parar de executar mais vezes. Então, aqui eu já vou utilizar de novo aquela variável para que ela não execute mais vezes. Então, vamos pegar a variável aqui, var finalizar apply to each, e aqui eu vou colocar false. Ou seja, no próximo apply to each, ele já não vai executar essa parte aqui, porque ele encontrou o valor que a gente queria alterar. E agora, só para a gente testar, para efeitos de teste, nós vamos acrescentar aqui mais uma variável, certo? E essa variável ela vai chamar var texto curto, que é o item lá que a gente está tentando retornar para a versão anterior, tá bom? Vamos só corrigir aqui então, variável var texto curto, e aqui var finalizar apply to it, ok? Então, retornando aqui para o nosso apply to it, aqui é um apply to it results, condição primeira versão válida, e a segunda condição que a gente quer aqui é a versão de menor que 30 dias. Ok? Então a gente está fazendo aqui esse set variable da variável finalizar e a gente vai acrescentar uma nova definição de variável aqui para a variável texto curto, para a gente ver qual é o resultado do nosso HTTP request, certo? Então aqui o item que eu vou trazer aqui vai ser... Aqui um ponto importante, tá? Se a gente for procurar texto curto no retorno do JSON, ele não vai encontrar. Por quê? Porque isso aqui é só um texto demonstrativo, né? Por trás, dentro do HTML aqui dessa página, ele tem o nome real dessa coluna. Então a gente precisa clicar com o botão direito, vir aqui em inspecionar, e dentro da inspeção a gente vai encontrar o nome do campo. Então vocês podem ver ali, ó, que ele aparece lá, ó, header 14 traço field underline 1. Então aquele field underline 1 ali é o nome do campo que a gente está procurando, tá bom? Então retornando aqui eu vou precisar achar o field 1. Só que o que acontece? Em HTML o underline funciona. No JSON eu preciso colocar um código. Então se a gente procurar por field aqui, se a gente procurar por field aqui, olha aqui o que ele encontra. Underline x005f underline. No JSON, a conversão do underline tem esse código aqui, underline x005f, porque o underline não funciona para JSON, eu preciso colocar o código do underline. Então, esse é o campo que a gente está procurando, que é o field 1. Se você tiver mais campos, você vai ter que fazer exatamente a mesma coisa, procurar o nome do campo ali na inspeção, igual a gente fez aqui, para retornar todos os campos. Então, está aqui selecionado o field 1. Agora a gente vai executar e vai dar um erro, porque nós não fizemos o tratamento dos dados aqui dentro do JSON. Por quê? Porque se a gente olhar o JSON, ele está querendo que a gente retorne vários itens aqui, como as variáveis. Então a gente vai achar vários pontos aqui que ele está retornando variável string. E nem sempre na minha coluna eu vou ter dados. Tem itens aqui, tem linhas aqui, por exemplo, que podem estar vazias. Ó, aqui tem uma linha que está vazia. Então significa que é um valor nulo. E se ele der um valor nulo, como aqui ele está esperando uma variável do tipo string, ele vai dar erro. Vamos executar para a gente ver e depois eu mostro como tratar isso, tá bom? Enquanto ele está executando aqui o teste, deixa eu só fechar aqui e colocar para rodar. Enquanto ele está executando o teste,
É importante a gente lembrar que o item que a gente editou lá e a gente quer retornar a versão, que é esse aqui, ó, vamos dar uma olhadinha no histórico de versões dele. Deixa eu fechar essa parte aqui. Ele tem aqui todo o nosso histórico de versão. Então, a gente editou 3 vezes no dia 23 e a gente tem aqui do dia 23/9 do ano passado, né? Que foi editado também aqui. Então, o que a gente precisa fazer é entender que a gente vai executar, essa talvez seja a principal linha que a gente quer saber o resultado dela. E essa é a linha aqui, só para a gente entender, deixa eu acrescentar aqui o código dessa linha, a ID dessa linha, que se eu não me engano é ID 27. Então tá aqui, ó. A energia está na ID 27. Então, voltando para cá, ele já deve ter finalizado o fluxo? Não, ainda não. Ainda está executando, realmente é um fluxo demorado. E entendam, essa é uma tabela pequena. Se vocês estiverem lidando com uma tabela muito grande, vai demorar muito mais tempo. Ó, então ele já deu erro aqui, é o erro que a gente esperava dentro do parse.json. Vamos na linha que falhou, foi a linha 7. E aí ele falhou por quê? Né? Porque aqui, ó, invalid type, expected string, but got null. Ou seja, a gente não pode utilizar nulo. Para fazer isso, a gente precisa fazer o tratamento lá do parse.json. Então vamos em editar aqui, tornamos em editar. Aqui no parse.json, a gente precisa achar aquele campo, que é o que deu erro, que era o field. Então, ao invés de deixar só string, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui o colchetes, string, e entre parênteses eu também vou colocar, entre parênteses, entre aspas, eu também vou colocar o null aqui, e aí eu fecho o colchetes. Simplesmente fazendo isso, ele vai executar. Se você tiver mais colunas e essas colunas também puderem ter valores vazios, vocês precisam fazer essa correção. E nem sempre gerando aqui pelo exemplo dá tudo certo. Então depois também vocês precisam validar se todas as outras colunas estão com os resultados corretos, né? Se for number tem que estar number, se for string tem que estar string, tá bom? Feito isso, agora a gente pode executar de novo. Então, terminou aqui de executar o fluxo. Aí a gente pode dar uma olhadinha no resultado aqui. Ó. A gente está procurando a linha 7. Se a gente olhar aqui o ID, né, era a linha 27, certo? Que a gente estava tratando aqui a linha 27. Então a gente pode vir aqui na linha 7, que vai ser o ID 27. A gente pode, inclusive, olhar aqui no resultado do HTTP request. Ó, ID 27, que é a linha que a gente estava procurando. Tá? Então vamos ver o resultado aqui, menor que 30 dias. Ele achou uma aqui menor que 30 dias e o valor dela era energia. Tá? E essa aqui ele já disse que é falso. Falso e falso. Então todas são falsas e ele me traz o valor aqui, que era o valor original lá que a gente estava esperando. Então agora que a gente já tem o resultado que a gente queria aqui, a gente já viu que funcionou a nossa solicitação, a gente vai fazer a gravação, né, a atualização daquela linha dentro do SharePoint. Então é só clicar em editar aqui, a gente vai lá na parte onde ele já leu todos os itens, certo? E aqui agora eu vou acrescentar uma função do SharePoint que é de fazer a atualização de uma linha, né, de um item. Então eu vou pegar aqui o update item. E para atualização aqui eu preciso escolher o site, né? Então o site é aquela base de testes. Base de testes. O nome da lista que é o agente causador. E o ID aqui é aquele ID que a gente utilizou lá naquele get itens. Então eu preciso achar o ID aqui do get itens agente causador. Perfeito? A única coluna que eu pretendo atualizar nesse caso aqui, desse exemplo, é a coluna texto curto. Então eu vou utilizar aquela variável texto curto que a gente criou, ele obteve a variável e eu posso executar. Então aqui agora, a partir do momento que eu clicar em testar aqui, ele vai executar o fluxo, pegando todas as versões anteriores e fazendo a atualização. Então vamos ver. E aí o fluxo terminou então a execução.
E a gente vai conseguir ver aqui que ele foi executado com sucesso e que o nosso update do SharePoint aconteceu de maneira satisfatória. Ele fez a atualização lá do item para aquele texto curto que ele tinha anteriormente. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aqui seus comentários aqui no chat que eu respondo assim que possível e até uma próxima. Tchau, tchau.